Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? A parte de cálculo técnico. E hoje a gente vai iniciar uma nova série de vídeos falando exatamente sobre cálculos aplicados ali à parte do processo de fresagem, né? Então nesse caso especificamente para a parte ali de aplicação de cálculo técnico voltado à parte de fresagem, né? Então é exatamente aqui onde a gente vai estar analisando, né, aqui alguns cálculos voltados a essa situação, né? Então, basicamente, será a nossa próxima sequência, né? Nesse primeiro vídeo aqui a gente falar sobre algumas referências ligadas a parâmetros para a gente entender, né? O cálculo de fresagem ele tem um detalhe, né, diferente em relação a, por exemplo, no cálculo de torneamento, porque no cálculo de torneamento a gente está levando em consideração, né, na grande maioria das vezes, um ciclo monocortante, né? Existe, né, ciclo de adaptação, né, ou até máquinas que, principalmente quando a gente está falando de centro de torneamento, né, com máquinas acionadas, que você acaba tendo, né, tanto a parte de torneamento como a parte de fresagem ali no mesmo ciclo, mas existem adaptações também que se utilizam ferramentas monocortantes, né, monocortantes de tipo rotativa, mas, né, levando em consideração o ciclo comum, a gente no cálculo do torneamento a gente tem um único inserto, né, uma única pastilha ali na operação, né? No caso da fresagem, né, essa ação já muda, né? Aqui tem um desenho, né, uma ilustração referente a uma face mill, né, uma ferramenta para faceamento, né, ali para fresagem, né, um cabeçote faceador, né, tão popular esse termo. E no cálculo da fresagem, um detalhe importantíssimo é que você não vai ter um único inserto, né? Pelo menos na grande maioria das vezes você vai ter mais de um inserto, né? Então se leva em consideração alguns parâmetros ali inicialmente antes do processo do cálculo, né? Então, referente aos cálculos, os mais comuns são esses daqui, né? Então tem aqui 5 indicados, né? Esse primeiro aqui, o mais popular, que é o cálculo da rotação, né, onde você vai ter a velocidade de corte multiplicado por 1000 dividido por π vezes o diâmetro, né? Então esse n ele representa aqui a rotação, né? Esse Vc é a velocidade de corte, né? Tá aqui a referência dela em metros por minuto. Esse 1000 eu já expliquei em outros vídeos, ele é uma ação de conversão, né, da relação de milímetros para metro, né, já que a velocidade de corte ela é indicada em metros por minuto, né? Então, quando você multiplica por 1000, você está fazendo ali a referência exatamente de conversão, já que o diâmetro aqui informado ele está em milímetros. Bom, o π é exatamente para que você tenha a conversão do elemento circular para que ele fique planificado, né? Então, ali uma ação do perímetro, né, do contorno circular. Só que tem um detalhe importante, essas informações aqui referente ao diâmetro, né, é a informação do diâmetro da ferramenta, né, e não mais da peça, né, quando a gente está ali falando do torneamento. Então a gente está falando ali do diâmetro da ferramenta que vai estar aplicada ali ao processo de fresagem, né? Então quando a gente fala ali do cálculo RPM, é essa aplicação que a gente tem. Uma outra forma, né, que seria a velocidade de corte, onde a gente vai ter π multiplicado pelo diâmetro multiplicado pela rotação, né, dividido por 1000, né? Lembre-se daquela ação ali de conversão que eu tinha falado anteriormente, ou seja, nesse caso aqui é exatamente para descobrir a velocidade de corte. Quando o fabricante ele passa as informações ali do inserto aplicado, a velocidade de corte é um dos elementos comuns nessa informação, né? Só que acontece, às vezes você não tem essa informação da velocidade de corte. E aí, no caso, é muito comum a gente fazer testes, né, de acabamento aplicado a materiais. Então, vamos supor que eu fiz um teste para um determinado material e a rotação que a gente atingiu o melhor acabamento, o melhor desempenho, foi uma rotação de 1200 RPM. Beleza. Nesse caso, com base nessa rotação, para que a gente fique com um valor específico,
né, da velocidade de corte, porque quando a gente está falando dessa rotação, a gente está levando em consideração exatamente o tipo do inserto ali aplicado, né? Então chegou a 1200 RPM, para a gente não precisar testar, né, direto esse valor, a gente faz o cálculo reverso, que seria o cálculo da velocidade de corte, e aí a gente encontraria a velocidade de corte aplicada ao inserto, né? Então nesse caso, independente do diâmetro da fresa a ser utilizada, né, você já teria a velocidade de corte aplicada àquele inserto específico, né? Então, basicamente, você vai fazer esse cálculo da velocidade de corte quando você não tem essa especificação e quer ter um parâmetro ali tabelado para uso, tá bom? Então é isso, para o vídeo não ficar tão grande, né? Vamos parar aqui na análise da rotação e da velocidade de corte, depois a gente segue para outras análises, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer, acesse nossa aba comunidade, teste seus conhecimentos, vídeos novos todos os dias, valeu!